Olá pessoal, eu me chamo José Edson da Cruz, tenho 41 anos, sou terapeuta holístico e quero aqui passar para vocês um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida. Poucas pessoas conhecem como é a minha trajetória, né? E quero passar aqui começando aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade eu perdi a minha visão esquerda. Já foi aí um começo, uma luta, né, entre eu e minha mãe que ficava andando comigo para os hospitais. Então, nessa perda da minha visão, descobriu que eu também tinha uma garganta de lobo, aquela garganta aberta, né? Que eu não falava também, tá, gente? Não tinha comunicação sonora nenhuma com meus familiares aos 4 anos. Então, tive que fazer uma cirurgia e dessa cirurgia vim falar depois de 5 anos de idade. E nessa retomada, fui crescendo, né? Usava óculos, né? Porque tinha miopia muito forte. E sempre tive uma estatura baixa, né, para a questão da minha família, do pai, né, da mãe do meu pai, né, ter a estatura baixa. Então, gerava muito naquela década de 80, para final de 80 e começo de 90, alguns preconceitos. Que sempre hoje, até hoje, temos ainda esses preconceitos das pessoas. Né? Mas minha mãe sempre me ensinava que eu não me importasse com essas coisas. Como aqueles apelidos simples como quatro olhos, né, anão. E as pessoas usavam muito esse termo na década de 80 e 90 diante das pessoas. Mas uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, nunca me abater e nunca baixar a cabeça. E não dar importância para essas coisas que as pessoas falavam. E foi aí que eu fui crescendo, fui, né, aumentando a minha idade, fui desenvolvendo, estudando. E chegou uma certa idade, dos 15 anos aos 16. Aos 16 veio uma das coisas mais fortes dentro da minha vida, né, que foi a perda da minha visão do lado direito. Então, perdi a minha visão totalmente, isso de um dia para a noite, o descolamento de retina. Para as pessoas que não conhecem, né, a retina ela fica por trás do olho, tá? Ela fica coladinha no olho e fica ali 35 mil vezes conectada ali na retina. Então, isso a minha retina fez isso, ó, descolou. Tive que fazer a cirurgia para resumir a história, mas como era pelo SUS, isso em 95, então era muito ainda precário, né, o atendimento do SUS. E era para ser feito imediato, no máximo com 3 dias a cirurgia. E não teve êxito porque eu tive que ficar na fila e esperei 21 dias. E dentro desses 21 dias, né, não obteve sucesso depois que eu fiz a cirurgia. E para resumir, quando eu perdi a visão, tudo, né, aí veio o quê? O falecimento da minha avó recentemente. Eu perdi a visão em setembro, a minha avó, a mãe da minha mãe, faleceu, então assim foi uma dor muito grande para minha mãe, tanto a perda da minha visão, quanto para a perda da mãe dela. E depois tinha um primo meu também, no mês de outubro, faleceu também. Então assim, o ano de 95 foi muito pesado diante disso aí. Né? Então, tanto para ela, tanto para mim, essas perdas. Mas por que eu quero chegar a esse assunto com vocês? Porque foi aí que eu comecei a fortalecer dentro de mim e entender assim, será que eu tenho possibilidade de poder viver mesmo com a perda da minha visão? E foi aí que eu comecei a arrumar interrogações. E foi um tio meu, né, que veio de São Paulo e localizou uma escola em Recife, o Instituto de Cegos do Recife. E foi daí que começou a iniciar a minha vida, a minha trajetória. E dentro dessa trajetória, eu fui conhecer um novo mundo, pessoal. E foi aí que eu comecei do zero, comecei a andar, a poder a ler em braille, né? A poder mexer no computador com o sistema de voz. Então tudo isso foi passando diante da minha vida e aprendizagem que eu fui tendo. E foi aí que eu comecei a compreender que na vida cabe a nós poder seguir em frente com o apoio da sua família. E esse apoio eu tinha muito da minha mãe. Minha mãe sempre estava do meu lado, sempre estava dando força. Tinha pessoas que chegavam até mim e falavam, mas para quê? A pessoa fica andando só na rua, isso não é bom. Mas sempre tem pessoas que não, vá, se pode, se os outros podem, você também consegue. E foi aí que eu fui acreditando em mim mesmo e botando fé em mim, né, junto com Deus, lógico, né, porque sem a presença de Deus no teu coração você não consegue mover nada. Então foi aí que eu fui desenvolvendo, né, dos meus 16, 17, 18, fui para a escola regular, terminei o ensino médio, fiz o curso de terapeuta holístico, né, qual é hoje a minha formação há 20 anos, né, que hoje eu estou com 41 anos.
E foi aí que eu comecei a compreender que toda limitação só depende de você criar esse limite. E esse limite eu fui quebrando e fui cada vez mais dando mais passo. Dificuldade teve? Teve, não vou mentir. Tive quedas, caí, mas eu me levantei. Não deixei me abater, né? Passei por situações financeiras, como todo mundo passei. Mas graças a Deus, estou aqui. E podendo representar esse papel que hoje eu sou para minhas pessoas, como minha família, meus amigos, né? Meus clientes, meus pacientes. Hoje me reconhecem como um profissional, como eu sou. E não por eu ser cego, ou uma caridade, ou uma necessidade das pessoas. Mas hoje, eu sou feliz pelo que eu sou e pelo aquilo que eu posso fazer pelas pessoas.